Vamos agora falar sobre anatomia interna dental. O conhecimento da morfologia interna dos canais radiculares é um dos pré-requisitos básicos para que a gente possa atingir os objetivos do preparo químico-mecânico, ou seja, remover todo o conteúdo pulpar, a polpa, os micro-organismos, a dentina infectada, criando assim condições ideais para que a gente possa obturar e ter o reparo da região periapical. Essa aula foi dividida em duas partes. Nessa primeira parte, nós iremos abordar as características gerais da cavidade pulpar, a forma e a quantidade de paredes da câmara pulpar. E em um segundo momento, iremos abordar mais especificamente sobre o canal radicular, as características como comprimento médio, número de canais, número de raízes de cada agrupamento dental especificamente. Aqui eu trouxe uma questão para avaliar o conhecimento inicial de vocês, que ao final da aula nós iremos responder. Bom, a cavidade pulpar fica localizada dentro do dente e é a cavidade que abriga o tecido pulpar, que é o campo de ação do endodontista. Essa cavidade pulpar é dividida em duas porções. Nós temos na porção coronária, chamamos ela de câmara pulpar, e na porção radicular nós chamamos de canal radicular. No canal radicular, nós ainda temos algumas divisões. Didaticamente, esse canal pode ser dividido em 3 terços, onde nós temos os terços cervical, médio e apical. E além disso, nós temos uma divisão biológica. Então, o canal radicular pode ser dividido em canal dentinário e canal sementário. O canal dentinário é o propriamente dito campo de ação do endodontista. É aquele canal que está localizado dentro, do canal radicular e que tem paredes, é composto de paredes de dentina. Já o canal sementário é um canal que está localizado bem no terço apical e que é composto de paredes de cemento. Nessa imagem a gente pode observar bem essa divisão, que o canal radicular é composto por 2 cones que se encontram pelo seu vértice. Então em cima nós temos o canal dentinário, o campo de ação do endodontista. Ao final desse canal dentinário, nós temos a menor constricção de dentina, que é um limite bastante importante, conhecido como limite CDC, também chamado de limite cemento-dentina-canal. E abaixo dele nós temos o canal sementário, que tem as paredes de cemento e que abriga, nesse caso, um tecido conhecido como coto pulpar ou coto periodontal, porque tem características teciduais mais relacionadas ao ligamento periodontal. Esse canal sementário ele se abre, tem o seu maior diâmetro no final da raiz e se abre no forame apical. Bom, diversos estudos foram feitos na literatura desde os primórdios da endodontia, na tentativa de se conhecer essa anatomia interna da cavidade pulpar. Várias metodologias foram usadas, entre elas a diafanização, e até hoje, nos tempos atuais, vários estudos utilizam metodologias mais modernas, como por exemplo a microtomografia computadorizada, para que a gente possa avaliar e ter conhecimento dessa anatomia interna dental. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês observarem que o canal radicular ele não é único. Então, dentre esses estudos de anatomia, se descobriu que existe uma verdadeira rede, o sistema de canais radiculares com diversas ramificações. E que cada ramificação dessa existe um nome específico, como a gente vai ver agora. Então, esse canal de maior volume é conhecido como canal principal. Aquele canal um pouco mais estreito que corre lateralmente ao canal principal é conhecido como canal colateral. Nós temos um canal que ele sai do principal e se abre na superfície mais externa da raiz, acima do terço apical, ou seja, no terço médio e no terço cervical, que é conhecido como canal lateral ou canal adventício. Nós temos um outro canal que ele pode sair do principal e voltar para o principal, conhecido como canal recorrente. Nós temos um canal que sai do principal, se abre na superfície externa da raiz, na região do terço apical, e aí este é conhecido como canal secundário. E temos ainda uma ramificação que sai do secundário e se abre na superfície externa da raiz, conhecido como canal acessório. Temos ainda um canal que pode unir 2 canais, chamados de interconduto ou intercanal. Temos um terço apical, uma grande característica, que é uma rede de ramificação que sai do principal e se abre na superfície bem no ápice do dente, conhecido como delta apical.
A maior abertura que nós temos no final da raiz é conhecido como forame apical e temos ainda um canal que se abre do finalzinho do assoalho da câmara pulpar para a região de furca, que é conhecido como cavo interradicular, que está muitas vezes relacionado com lesões periodontais. Agora, falando mais especificamente sobre a câmara pulpar, a câmara pulpar ela é dividida em paredes que nós vamos conhecer agora. Com relação aos dentes anteriores, que portadores de apenas um canal, nós observamos que a câmara pulpar é dividida em 4 paredes, como a gente pode observar nas imagens. Nós temos uma parede mesial, uma parede distal. Nessa outra visão lateral, nós temos a parede vestibular e temos a parede lingual ou palatina. Essa parede lingual ou palatina corresponde ao teto da câmara pulpar nesses dentes anteriores portadores de um canal. Porém, nos dentes anteriores, com a presença de mais de um canal, nós temos agora a presença de 5 paredes na câmara pulpar, que são a mesial, a distal, a vestibular, a lingual ou palatina, que é o teto da câmara pulpar, e ainda o assoalho da câmara pulpar, que é onde a gente tem a divisão dos canais radiculares. Esse assoalho tem uma característica bem específica, que ele tem uma convexidade e é bem liso, às vezes com a dentina com a coloração um pouco diferente das paredes laterais. Os dentes posteriores portadores de um canal também possuem 5 paredes na sua câmara pulpar, que são mesial, distal, nós temos a vestibular, a parede lingual ou palatina e ainda temos a parede oclusal, que nesse caso de dentes posteriores corresponde ao teto da câmara pulpar. Já nos portadores, os dentes posteriores portadores de mais de um canal, nós temos 6 paredes na câmara pulpar, que são a parede mesial, a parede distal, nós temos a vestibular, a lingual ou palatina, o teto da câmara pulpar, que corresponde à parede oclusal, e ainda temos o assoalho, que, como eu disse, tem essa característica de ter uma convexidade. Com relação agora à forma da câmara pulpar dos grupamentos dentais, nós observamos o seguinte: nos dentes anteriores, tanto superiores quanto inferiores, nós temos um formato que segue, a câmara pulpar, a forma segue a característica externa desse dente. Nós observamos que nos dentes anteriores nós temos um formato triangular com a base voltada para a incisal. Esses dentes eles são achatados no sentido vestíbulo lingual e têm o seu maior diâmetro no sentido mesiodistal. Com relação aos dentes inferiores, nós também temos esse formato triangular com a base para vestibular. Entretanto, é importante a gente observar que nos dentes inferiores existe um certo achatamento no sentido mesiodistal. Então, esse triângulo ele fica um pouco mais estreito no sentido mesiodistal por conta do achatamento dessa unidade. Com relação agora à câmara pulpar, a forma da câmara pulpar dos premolares, nós observamos o seguinte: no premolar superior, da mesma forma, segue a característica da anatomia externa desse dente. Nós temos um formato elíptico no sentido vestíbulo lingual, no sentido vestíbulo palatino. Esse dente ele é achatado no sentido mesiodistal. Nós observamos também que nos premolares superiores, essa câmara pulpar ela é centralizada, ela se localiza no centro, dessa coroa dental. Com relação aos premolares inferiores, nós observamos que o premolar inferior, essa câmara pulpar é ligeiramente mais mesializada, não se localiza no centro do dente e possui um formato circular. Entretanto, em dentes que possuem um certo achatamento mesiodistal, esse formato circular ele adquire um formato mais ovoide, um pouco mais mais ovoide, mais um pouco elíptico do que aqueles que só têm um único canal, que não tem esse achatamento no sentido mesiodistal. Já com relação aos os dentes molares, nós observamos o seguinte: nos molares superiores, a forma da câmara pulpar ela é também triangular, porém com a base voltada para a face vestibular desse dente. Uma característica importante é que essa câmara pulpar ela não é centralizada. Como a gente observa nessa imagem, ela é ligeiramente mais mesializada. Nós vamos fazer a abertura com essa câmara pulpar mesializada e observamos que nós não rompemos muitas vezes a ponte de esmalte. Outra característica importante é que essa parede vestibular da câmara pulpar, ela é paralela à parede vestibular desse dente.
Com relação aos molares inferiores, nós observamos que a forma da câmara pulpar ela é trapezoidal, com a base maior voltada para a mesial desse dente. E uma outra característica é que ela também é um pouquinho mais mesializada, vai do tipo do centro do dente para a mesial. Com relação aos molares inferiores, uma dica, algo que a gente precisa prestar atenção é que quando nós temos a presença de dois canais na raiz distal, a forma da câmara pulpar ela muda. Ao invés de ser trapezoidal, ela adquire um formato um pouco retangular. Bom, agora nós podemos facilmente responder a nossa questão. Parede oclusal ou incisal da cavidade pulpar, que tem forma côncava, voltada para a face oclusal, ou seja, aquela parede superior, ou para a borda incisal, e proeminências dirigidas para as pontas das cúspides, onde se alojam os cornos pulpares. Trata-se de parede cervical assoalho. A parede cervical assoalho nós vimos que é uma parede inferior e que ela tem uma convexidade. Parede lateral circundante são as paredes laterais, mesial, vestibular e distal. Teto, nós vimos que o teto da câmara pulpar é sim aquela parede mais superior, que corresponde à parede oclusal ou incisal. Canal radicular não é parede, e canal adventício é aquele canal que sai do principal e se abre na parte externa da raiz, acima do terço apical, portanto também não é parede, é canal. Então a resposta correta é a letra C. Bom, espero que vocês tenham visto as principais características com relação à câmara pulpar da morfologia dental e, numa segunda aula, nós iremos agora conhecer as características específicas dos canais radiculares.